Aula 23. Confiança. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Não se pode medir ou ainda limitar o poder operante da fé. A Igreja a tem divulgado, os homens a têm debatido e a ciência a tem estudado. No entanto, são poucos os que de fato a têm experimentado. Absolutamente tudo na vida seria diferente, quer na família ou ministério, se os cristãos professos vivessem em plena fé. Pois pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé genuína. Não sejas incrédulos, mas crente. Uma das mais poderosas armas existentes é a fé. E nada pode ser mais terrível para a vida do homem do que a ausência dela, visto que sem fé não se vive, nem se realiza coisa alguma de forma satisfatória. O que dizer de um soldado na guerra sem fé em sua batalha? O que dizer de um cônjuge que não crê no seu casamento? Ou um universitário que não acredita na área em que procura se aplicar em estudo? É certo que em tudo o que se deseja realizar é preciso, no mínimo, crer. Do contrário, tudo o que se faz ou realiza será sem sentido, sem direção e sem paixão. Afirmar que não precisamos da fé é uma grande ignorância e desconhecimento sobre o assunto ora em pauta. É evidente, no entanto, que esse estudo não diz respeito à fé trivial, ou seja, o crer em si mesmo, em coisas, pessoas e etc., mas sim no crer incondicional, convicção plena, certeza, confiança em alcançarmos um determinado objetivo, independente da circunstância que o envolva. Por estarmos confiantes em Deus, que através de nós opera. Todos os homens, como temos visto, necessitam da fé. Entretanto, existem aqueles que procuram explicar a fé sobre um prisma místico positivista, ou seja, se eu apenas declarar que acontecerá algo, assim será. Outros a têm classificado como o poder da mente operando sobre determinada circunstância. Enfim, são muitas as respostas tentando classificar ou ainda resumir a fé. A melhor forma, porém, de entendermos o que seja fé é a explicação da própria palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Um dos mais importantes ensinos de Cristo foi o relacionado à fé. Devido a isso, torna-se necessário o ensino nas igrejas sobre este assunto. A comunidade dos salvos precisa ser instruída acerca da fé e, uma vez instruída, precisa então divulgá-la por onde quer que for, visto ser isso de essencial importância para a salvação do homem. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. A fé produz frutos valiosos quando alinhada com a vontade de Deus, motivo pelo qual se torna necessário ler os Escritos Sagrados, pois são neles que se encontram todas as direções divinas
para a humanidade, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Precisamos estar em Deus e permitir a vontade de Deus em nós, a fim de experimentarmos a vida abundante que Deus nos oferece. A genuína fé é fruto de uma total e completa dependência de Deus. O poder da fé não se pode medir ou ainda limitar o poder operante da fé. A Igreja a tem divulgado, os homens a têm debatido e a ciência a tem estudado. No entanto, são poucos os que de fato a têm experimentado. Absolutamente tudo na vida seria diferente, quer na família ou ministério, se os cristãos professos vivessem em plena fé. Teríamos uma sociedade alcançada de maneira mais significante, a qual seria profundamente impactada. Quando um homem decide viver uma vida cuja fé está firmada em Deus, tal pessoa se torna testemunha de feitos extraordinários, milagres e grandes maravilhas. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. É inimaginável o poder da fé. Através dela, muitos têm sido curados, libertos, transformados e salvos. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Os frutos da fé. O homem de fé pode ser comparado a um agricultor que lança sementes ao solo, regando-as e pacientemente esperando o tempo de colher frutos dignos. No que concerne à fé, é importante ressaltar que os grãos que semeamos não são materiais, muito embora, na força do Espírito, virão a se materializar em algum aspecto. A fé é como o adubo, ou ainda o solo fértil que envolve a semente e garante uma boa colheita. Seja qual for o projeto, trabalho ou decisão que levarmos a efeito, deve ser realizado em fé. Pois se assim não for, estaremos semeando em uma terra seca e espinhosa, que sufocará rapidamente a planta, a esperança. Se semearmos em fé, é certo que os frutos da nossa colheita serão abundantes. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Por qual motivo a fé torna-se inoperante? Como já foi dito, não é suficiente crer e declarar. É necessário definir em que e em quem crer. É isso que fará completa diferença, pois a fé precisa estar alinhada com a vontade de Deus para a nossa vida. Do contrário, ela não trará resultado. São muitos os que hoje se encontram frustrados por não terem visto o fruto da sua fé em determinado momento, quando esta foi exercida. Sobre isso, é importante lembrar que Deus não possui compromisso com motivações erradas. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites.
Preciso estar em Deus, além de permitir que a vontade de Deus esteja em mim. A genuína fé vem de uma dependência do Senhor em tudo o que se faz ou deseja. É conhecendo a vontade divina que encontrarei o caminho da fé genuína. Sendo assim, convido você a se aplicar a conhecer os conselhos divinos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus deseja que andemos em fé, pois, mediante a fé, somos salvos. É necessário crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e único Salvador. É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A falta de fé impossibilita a salvação. Pela fé, somos justificados. A Bíblia diz que perante Deus somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Mas, pelos méritos de Jesus, posso crer na justificação. Declaro-me justo diante do juízo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A falta de fé impede uma alma de ser justificada por Deus. A fé traz à existência as coisas que não existem. A fé nos transporta para longe das impossibilidades, pois ela move o sobrenatural de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A falta de fé faz com que homens derrotados permaneçam como derrotados, mas com fé os derrotados se tornam mais do que vencedores. Sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de fé aborrece a pessoa divina, pois o coração incrédulo é vacilante e inconstante. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A falta de fé põe em dúvida tudo o que Jesus venceu por nós com sua morte na cruz. A fé em Deus nos conduz à prática de boas obras. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, porque os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. A falta de fé leva à ociosidade espiritual. O justo viverá por fé. Somos inimigos do mundo. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, e por isso que o mundo vos odeia. Dessa forma, torna-se necessário o andar em fé. De outra forma, como vencer a este mundo? Mas o justo viverá por sua fé. A falta de fé nos fragiliza, levando-nos a ficar à mercê do mundanismo. É pela fé que somos levantados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças
mas teme. A falta de fé leva à completa derrota. É pela fé que produzimos filhos espirituais. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A falta de fé desenvolve ministérios estéreis. Conclusão: devemos entender que, como cristãos, precisamos andar em fé, ainda que venhamos a enfrentar perseguições, críticas, ofensas e etc. Pois um coração incrédulo, além de se tornar um grande obstáculo para o fluir de Deus, inibe a alegria que é gerada em nós pelo Espírito. A incredulidade apaga o Espírito. Precisamos aprender sobre a fé e, dessa forma, tenho certeza que viveremos de forma mais tranquila, visto que a nossa confiança em Deus afugenta o medo e a ansiedade. Viver em fé é ser projetado por Deus para uma nova dimensão de vida. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É experimentar uma vida de descanso e paz, o que de fato fará grande diferença em tudo que empreendermos. Viver em fé é o único estilo de vida que traz descanso à alma, pois esta ficará guardada em segurança nos braços do Senhor. A vida em fé é a forma de vida que cada filho de Deus deve adotar, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé.